Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 21, 22, 23, 24 e 24, do livro de Lucas, da Bíblia Sagrada. Então, Lucas capítulo 21. A oferta da viúva pobre. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas. E disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. O sermão profético, o princípio das dores. Alguns homens falavam sobre o templo, como estavam ornamentando com pedras bonitas e doações. E ele lhes disse: chegarão dias em que disso que verdes aqui não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então lhe perguntaram: mestre, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando estiverem para se cumprir? Ele respondeu: cuidado, não vos deixeis enganar, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e chegou o tempo, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá logo. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra rei. E em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes que todas essas coisas aconteçam, eles vos prenderão e perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Decida no coração não premeditar como fareis a vossa defesa, pois eu vos darei palavras e sabedoria, e nenhum dos vossos adversários poderá resistir a elas nem contradizê-las. E sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. E, por causa do meu nome, sereis odiados por todos. Mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança alcançareis a vossa vida. A grande tribulação. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que chegou a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Porque esses dias serão de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, pois haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. A vinda do Filho do Homem. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia para as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória numa nuvem. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E lhes contou uma parábola: olhar para a figueira e para todas as árvores, quando começam a brotar, e as observais, vós mesmos sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma, quando virdes essas coisas acontecerem, sabeis que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que esta geração não passará, até que tudo isso aconteça. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Sobre o dever de vigiar. Cuidai de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha. Porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra.
Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Durante o dia, Jesus ensinava no templo e, depois de sair, passava a noite no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia de madrugada ao templo a fim de ouvir. Façamos agora a leitura do capítulo 22 do livro de Lucas, da Bíblia Sagrada. O acordo para atrair Jesus. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, que se chama Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de matá-lo, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, de sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E ele foi combinar com os principais sacerdotes e com os guardas do templo de que forma entregaria Jesus. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Ele o aceitou e passou a procurar uma ocasião para entregá-lo, sem causar tumulto. A ceia do Senhor. Chegando o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascual, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele respondeu: Quando entrardes na cidade, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhe dissera e prepararam a refeição da Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes disse: Tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice e dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e o entregou a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai do homem por quem ele é traído. Então eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. O maior será como o menor. E surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus lhes disse: Os reis dominam sobre as nações, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas provações. E, assim como meu Pai me conferiu um reino, eu confiro a vós. Eu confiro a vós. Amém, aleluia, glórias a Deus. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos senteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Pedro é avisado. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. E, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje, antes que tenhas negado 3 vezes que me conhece. As 2 espadas. E perguntou-lhes: Quando vos enviei sem sacola, sem bolsa,
de viagem ou sem sandálias, acaso vos faltou alguma coisa? Eles responderam, nada. Glória a Deus, aleluia. Disse-lhes então, mas agora, quem tiver sacola, pegue-a, como também a bolsa de viagem. E quem não tiver espada, venda o seu manto e compre uma. Pois vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito, e foi contado com os transgressores, pois o que me diz respeito já está para se cumprir. Eles disseram, Senhor, temos aqui 2 espadas. Ele lhes respondeu, é o bastante. Jesus no Getsêmani. Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância e, ajoelhando-se, orava, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E, cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus é traído e preso. Enquanto Jesus falava, surgiu uma multidão, e um dos 12, aquele que se chamava Judas, vinha à frente e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Quando os que estavam com ele viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos atacar com as espadas? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse, basta, deixai-os. E tocando-lhe a orelha, o curou. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, aos guardas do templo e aos líderes religiosos que estavam à sua procura, viestes com espadas e pedaços de paus, como se eu fosse um bandido. Todos os dias eu estava convosco no templo, e não me prendestes, mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Misericórdia, Senhor. Está repreendido o poder das trevas. Pedro nega a Jesus. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. E Pedro os seguia de longe. E acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Então uma criada o viu sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, eu não o conheço. Dali a pouco outra pessoa ouviu e disse, tu também és um deles. Mas Pedro falou, homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmou, é claro que este homem estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu, homem, não sei o que estás dizendo. Imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado. Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Senhor. Amém, Senhor. Jesus perante o Sinédrio. Os homens que prenderam Jesus zombavam deles e o feriam. E vendando-lhe os olhos, perguntavam, profetiza, quem foi que te bateu? Misericórdia. Profetiza, quem foi que te bateu? E blasfemando, diziam mais coisas contra ele. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos líderes do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram, dize-nos se tu és o Cristo. Ele respondeu, se eu disser, não creereis, e se eu vos perguntar, não me respondereis.
Mas, a partir de agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Então todos perguntaram logo: Tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: Para que precisamos ainda de testemunhas? Pois nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Façamos agora a leitura do capítulo 23 do livro de Lucas, da Bíblia Sagrada. E levantando-se toda a assembleia, conduziram Jesus a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem perturbando a nossa nação, proibindo pagar o imposto a César, dizendo ser ele mesmo um Cristo, um rei. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: É como dizes. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Eles, porém, insistiram ainda mais. Ele coloca o povo em alvoroço, ensina por toda a Judéia, vindo desde a Galiléia até aqui. Ao ouvir isso, Pilatos perguntou se o homem era galileu. Quando soube que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a ele, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois desejava vê-lo. Havia muito tempo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava vê-lo realizar algum sinal. E Herodes lhe fez muitas perguntas, mas ele não respondeu a nenhuma. Os principais sacerdotes e os escribas estavam presentes e o acusavam com grande veemência. Então, com os seus soldados, Herodes tratou-o com desprezo e, zombando dele, vestiu-o com uma roupa resplandecente e o mandou de volta a Pilatos. Pilatos e Herodes tornam-se amigos nesse mesmo dia, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e disse-lhes: Vós me apresentastes este homem como agitador do povo, mas interrogando diante de vós, não achei nele culpa alguma naquilo de que o acuseis. Nem Herodes, pois, o mandou de volta a nós. Ele não fez coisa alguma digna de morte. Eu o castigarei e o soltarei em seguida. Ele tinha de soltar-lhe um preso por ocasião da festa. Mas todos gritaram juntos: Fora com ele, solta Barrabás. Barrabás havia sido preso por causa de uma rebelião na cidade por homicídio. Então Pilatos lhe falou mais uma vez, pois queria soltar Jesus. Eles, porém, gritavam: Crucificai-o, crucificai-o. Então lhes falou pela terceira vez: Mas que mal ele fez? Não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Eu o castigarei e soltarei em seguida. Mas eles insistiam aos gritos, pedindo que ele fosse crucificado, e seus gritos prevaleceram. Então Pilatos resolveu atender a exigência deles e soltou aqueles que eles haviam pedido, o que havia sido preso por causa de rebelião e homicídio, e entregou-lhes Jesus em suas mãos. Jesus a caminho do Gólgota. Quando o levaram dali, pegaram um certo Simão, que era sirineu, e vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre as costas, para que a carregasse atrás de Jesus. Uma grande multidão seguia, e também mulheres que choravam e lamentavam por ele. Jesus, porém, virando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai sim por vós mesmas e por vossos filhos. Porque virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e às colinas, cobri-nos, pois se fazem isso com a lenha verde, que farão com a seca? E levaram também com ele 2 criminosos para serem mortos. A crucificação. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem.
Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sortes sobre eles. E o povo estava ali, olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salve a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombaram e, aproximando-se, ofereciam-lhe vinagre. E diziam: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação. Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem. Mas esse homem não fez mal algum. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Pois o sol havia se escurecido e o véu do santuário se rasgou ao meio. Glórias a Deus, aleluia. Então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Quando o centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus, dizendo: é verdade, este homem era justo. E toda a multidão que havia presenciado isso, vendo o que acontecera, retirou-se lamentando profundamente. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia viam tudo isso de longe. O sepultamento de Jesus. Certo homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, era bom e justo. Ele não havia concordado com o plano e com os atos dos outros e esperava o reino de Deus. Então, indo até Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Tirando-o da cruz, envolveu-o com um pano de linho e o colocou em um sepulcro escavado na rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. E as mulheres que vieram com ele da Galiléia, seguindo José, viram o sepulcro e como o corpo havia sido colocado ali. Elas voltaram e prepararam essências aromáticas e perfume. E no sábado descansaram, conforme o mandamento. A ressurreição, capítulo 24 do livro de Lucas. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens, com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Amém, aleluias, glórias a Deus. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então elas se lembraram das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio e não deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro. E, abaixando-se, viu somente os panos de linho e retirou-se admirado do que havia acontecido. Os discípulos no caminho de Emaús. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiram para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios.
e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamando Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem a respeito de Jesus, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele. E, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado, para onde se dirigiam, Jesus fez como que ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou e, partindo, o distribuiu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E diziam uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram a Jerusalém. E encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Jesus aparece aos discípulos. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhe perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele o pegou e comeu na frente deles. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, está escrito que o Cristo sofreria
e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. E que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Ascensão de Jesus. Então os levou até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Amém, aleluias, glórias a Deus. Nós concluímos a leitura dos capítulos 21, 22, 23 e 24. E clamamos ao Senhor Jesus que Ele esteja no comando total e absoluto com relação às eleições que vão ser realizadas no país hoje, para a eleição do presidente do Brasil, Pai. Que o Senhor traga paz aos corações, tire todo espírito de guerra, de briga, de contenda, Pai, que a paz possa se estabelecer e a sua vontade, Senhor Jesus, que é boa, perfeita e agradável, que é soberana, se estabeleça e prevaleça nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, é que nós clamamos, que nós agradecemos sobre tudo. Em nome de Jesus, amém, aleluias, glórias a Deus.